Olá, tudo bem? Estamos começando pela sua TV Diário, o programa Esporte Diário. E hoje nós vamos destacar tudo o que aconteceu ontem à noite, durante a noite, à tarde e à noite no esporte, o que aconteceu hoje pela manhã, principalmente nas Olimpíadas. Vamos falar, sobre a seleção brasileira masculina, de futebol, que o zagueiro Marquinhos diz que está com ansiedade por jogar no Maracanã, mas mesmo assim acredita que não vai atrapalhar o seu desempenho. Vamos falar do Flamengo. O time do Flamengo já se prepara para o grande duelo contra o Grêmio, Lomarné Garrincha. E a diretoria renova o contrato de Adrian até dezembro de 2017. No Fluminense, o Fluminense que está se preparando para o jogo, o próximo jogo contra o Santa Cruz. E lá, nesse jogo, o técnico não vai poder contar com o Cícero, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No Botafogo foi a grande surpresa, que foi o treinador, o Jair Ventura, que é filho do Jairzinho, o eterno camisa 7, depois do Garrincha no Botafogo. Claro que o 7 era do Garrincha, como o melhor jogador, mas depois o Jairzinho também consagrou a camisa. Falou o seguinte, diz que agora é o foco, é manter o foco, caso a diretoria queira que ele fique, é só manter o foco na competição. Vamos falar do Vasco da Gama, também da Série B, o Vasco da Gama, que está com essa semana livre para treinar, e a preocupação do técnico Jorginho é com o ataque, já que a defesa vem se apresentando bem, mas nesse momento ele está bastante preocupado com o ataque. Não vai poder contar com o Rodrigo, uma vez que o jogador, recebeu o terceiro cartão amarelo e não joga na partida do próximo sábado contra o Sampaio Corrêa, no início do retorno do campeonato da Série B. Vamos também falar uma informação muito interessante que aconteceu e, por incrível que pareça, eu estava vendo uma matéria e depois eu fiquei sabendo, que a Federação de Futebol do Rio de Janeiro vai abrir as portas para refugiados e eles não vão entrar na cota de estrangeiros no futebol, ou seja, o refugiado vai ter o mesmo status de jogador brasileiro. Isso porque tem vários atletas, principalmente futebol, tem um time de futebol aqui no estado do Rio de Janeiro que são de refugiados haitianos. E esse jogador já vem trabalhando há um tempo, já disputou um campeonato em São Paulo e a federação resolveu fazer com que esses atletas possam jogar em times, caso o time queira, sem que seja como cota de estrangeiro, e sim como se fosse um jogador brasileiro. Dividida a bancada comigo hoje, o Marcos Aguiar, mais conhecido como Marcos Schumacher, que é cronista esportivo, está aqui com a gente na bancada. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Ailton, estar aqui no Esporte Diário, é um prazer imenso, e poder contribuir e colaborar no que for preciso, principalmente se tratando de esporte, futebol, um momento aí mágico para nosso país, para o nosso estado, para o Rio de Janeiro. As Olimpíadas estão aí e muitos atletas dando tudo de si. Isso é muito, muito, muito interessante. Devemos aplaudi-los porque, como a gente conversava antes do início do programa, a caminho para a TV, só um atleta estar ali já é um grande feito. Ganhar uma medalha é uma coisa extraordinária, espetacular. E ontem o brasileiro, o mundo inteiro e o Brasil, o nosso país, de uma certa forma, vibrou muito. Eu vibrei muito ontem com a medalha no atletismo, no salto. Um rapaz que aparentemente de origem simples, e a margem é o que talvez tenha ajudado muito pela matéria, pela entrevista. Eu acho que é um atleta que, com certeza, essa medalha, na minha opinião, é a primeira de muitos ainda. Sem dúvidas. O mais interessante é o seguinte, o que a gente fala aqui sempre, na programação. Só o fato do cidadão, o atleta brasileiro, ele, de individual, chegar a uma Olimpíada, ele já é um grande herói. Isso por quê? Porque a gente sabe que primeiro vem o patrocínio, começa com o patrocínio, os amigos contribuindo, e depois da performance dele durante as competições, é que ele vai ganhar a Bolsa Atleta, que ele vai treinar com melhores condições. Mas, na verdade, o feito está lá atrás, quando ele começou e que, às vezes, não tinha apoio de ninguém. E isso é muito importante. Vamos falar sobre a seleção brasileira que joga amanhã contra Honduras
E o Marquinhos, zagueiro, disse o seguinte: está ansioso por jogar no Maracanã, sua primeira vez, foi revelado pelo Corinthians, mas foi vendido aos 18 anos, ou seja, não teve oportunidade de jogar no Maracanã. E falou o seguinte, que não vai atrapalhar o desempenho e acredita que o time vai se dar bem e conseguir a vitória contra o Honduras. Você acredita? Acredito sim. O Brasil ele tem um futebol muito melhor do que Honduras. Honduras é um país ainda, pelo menos dentro das competições, não tem tanta tradição assim dentro do futebol. Só que eliminou a Argentina, né? A gente tem que partir para esse papo. E devemos também voltar um pouquinho lá atrás, no passado, e não muito distante, exatamente numa Copa América, Honduras eliminou o Brasil. Numa Copa América, onde naquela ocasião a seleção estava basicamente quase que numa renovação, alguns jogadores ainda não tinham o Neymar. O Honduras mandou o Brasil para casa mais cedo numa Copa América. Lembrando também que essa ansiedade que o Marquinhos citou aí, eu não gosto muito desse tipo de entrevista, eu não gosto muito desse tipo de declaração, porque eu lembro muito que na Copa de 2014 era muita choradeira. Em 94, quando o Bebeto errou num determinado lance, o Dunga faltou dar uma coça nele e ele veio aos plantos, começou chorando em campo. Ali, todo mundo sentiu um pouco da fraqueza do Bebeto, porque o Bebeto sempre teve aquela fama de qualquer coisinha batia a emoção, qualquer coisa chorava. Então, na Copa de 2014, basta ver aquela classificação para cima do Chile, que o Júlio César, na hora de conceder a entrevista, ele chorou mais do que falou. Então, esse emocional não pode entrar em campo amanhã. Mas só que a ansiedade é aquele negócio, né? Você fica ansioso porque você vai disputar uma partida que pode definir uma vaga na final da competição, né? Mas perde também, eu acho que perde muito também a concentração. Você está numa bola, daqui a pouco você olha assim, caramba, cara não lotado, que coisa linda, gol, e aí? Não, mas já acostumado a jogar com grandes públicos, né? Não vai bater isso. A ansiedade que ele quis dizer, na minha opinião, é aquela assim, bom, eu estou ansioso... Um Maraca, para jogar logo, um gramado diferente. Acabar logo com esse sofrimento. Na verdade, aí eu tenho um palco diferente. Sem dúvida, né? Para quem já esteve no Maracanã, né? Teve a oportunidade de estar trabalhando no Maracanã, como você, como eu, com outras pessoas aí que estão assistindo, ou de ir para ver o Maracanã, já é uma coisa muito fantástica. Agora, o Jorge Luiz Pinto, treinador de Honduras, ele disse o seguinte, que camisa já não pesa mais e que vai fazer uma marcação especial em Neymar e mesmo assim vai botar o time dele para frente para ganhar do Brasil. E aí? É aquela questão, depois dos 7-1, o Brasil perdeu realmente um pouco do respeito. E, por sua vez também, embora Honduras não seja um país assim tão tradicional no futebol, mas eu penso o seguinte, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, o Japão, quando enfrentava o Brasil, Honduras, quando enfrentava o Brasil, eles pensavam assim no vestiário, antes da partida. Gente, sabe que vai ser quanto o jogo? 3-0 para eles, tá bom demais, não podemos tomar mais que 3. E tomava 5, 6. Hoje em dia não se faz mais isso. Não se ganha mais do Japão, não se ganha mais de Honduras, por mais que 1-0. 1-0, basicamente, é goleada. Você viu a dificuldade. Mas também tem um detalhe, Marcos, né, que acontece. Hoje, com a evolução do futebol, todo mundo aprendeu a jogar. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, né, pessoas fizeram fitas, né, agora são DVDs, Blu-ray, essas coisas todas, falando como se joga futebol, ensinando a dar passe, ensinando a driblar, ensinando a fazer lançamento, ensinando táticas. Sem falar nos brasileiros. Sem falar que os brasileiros também foram jogar praticamente todo mundo. Então isso facilitou também que as outras pessoas conhecessem futebol. E boa parte desses ex-atletas, esses ex-jogadores, que isso foi primordial para os demais países do mundo, que ao encerrar a carreira, como aconteceu com o Luizinho, com o Zico, Bismarck, esses jogadores atletas, eles continuaram um período nos países que lá encerraram a carreira para ensinar o que eles aprenderam. Então, aí você tem lá disciplina, né? Você pega o Japão, são caras disciplinados, técnica e taticamente. Se você pega os caras assim, fica difícil, porque eles aprendem, são mecânicos. Por quê? Porque eles aprenderam aquela tática e não saem nunca. Sim. Raramente eles saem daquela tática. Você imagina um Zico ensinando o japonês a jogar bola? Jogou muito lá. Rui Ramos foi o primeiro a jogar no Rui Japão. Ramos, depois Luizinho. Depois Zico. Depois Zico. Foi para lá. Alcindo.
Mas quem realmente ensinou de fato, quem foi o grande mestre, foi o Zico. Sem dúvida. Eu lembro de uma entrevista do Zico, né, até numa coletiva que tivemos a oportunidade de participar lá no Maracanã, aí em 2009. Ele dizia o seguinte: quando eu cheguei no Japão jogar, quando encerrei a carreira, resolvi continuar lá ensinando os jogadores, ensinando o futebol ao japonês. Eles que explicavam algo a um jogador japonês, ele ia para o campo, tentava executar, ele esquecia, ele vinha cá no caderninho para conferir, para ver o que o Zico falou para fazer de novo. Mas é isso. Hoje não, hoje eles fazem tão bem quanto qualquer outro jogador de um outro país. Foi o que eu estava falando. Por isso que o Honduras, o treinador do Honduras, ele disse isso. E para variar, os 7-1 contribuiu mais ainda para que aumentasse a autoconfiança dos adversários do Brasil e também um pouco de desrespeito. O Brasil, na verdade, a camisa, como eu falei aqui, né, eu estava falando anteriormente, já falei aqui também, sobre essa situação de você fazer aquilo que o determinado treinador manda. É o seguinte: você está trabalhando. Aí, você falou um negócio primordial aqui que nós falamos na semana passada, que foi o seguinte: hoje o camarada erra todos os passes, o cara erra todos os cruzamentos, todo o fundamento que ele tem que fazer. Lateral direito erra até o arremesso lateral, né? Ele erra o arremesso lateral, ele erra o cruzamento, ele erra batendo gol. Acabou o treinamento, ele pega a chuteira dele, vai pro vestiário tomar banho e acabou. Não fica treinando. Jogadores antigamente, há 10, 12 anos atrás, acabou de treinar, faria o quê? Vou tentar novamente cruzar a bola com qualidade para eu poder acertar o adversário, ou o companheiro na cara do gol. E hoje não faz. Os japoneses, né, eles fazem até acertar. Essa é a diferença, né? Nós vamos dar uma pausa no Esporte Diário desse primeiro bloco e já voltamos com muito mais, falando ainda sobre a seleção brasileira que foi convocada pelo técnico Tite. Só que a divulgação dos nomes na relação de 23 para as eliminatórias da Copa vai ficar para o dia, ficou, né, já para o dia 22, devido ao fato de alguns jogadores estão na seleção ainda, né, disputando as Olimpíadas, e uma situação que pode prejudicar o andamento da competição. Mas os clubes já foram avisados. Só para você ter uma ideia, o Guerreiro vai para a seleção peruana, já foi divulgado, porque não está na Copa, não está nas Olimpíadas e não tem esse problema. Já voltamos com muito mais aqui no Esporte Diário.